Olá, eu me chamo Pedro, professor Pedro. O nosso assunto de hoje é divisão proporcional. Espero que vocês gostem da nossa aula. Vamos começar então com o assunto divisão proporcional. Divisão em partes diretamente proporcionais. Vamos ao conceito. Dividir um número em partes diretamente proporcionais a outros números dados é, em contraparte desse número, que sejam aumentados ou diminuídos na mesma razão dos outros números. Basicamente, se você tem números que representam, por exemplo, a grandeza hora trabalhada e a grandeza salário, quando você aumenta as horas trabalhadas, se é uma divisão proporcional, dentro desse conceito, você vai aumentar o salário, o dinheiro a receber. Se ao contrário, se você diminui as horas trabalhadas, você vai diminuir o dinheiro, o salário a receber. Esse é o conceito de divisão em partes diretamente proporcionais. Vamos ver então um exemplo de resolução de um problema envolvendo divisão diretamente proporcional. Então, nós temos aí dividir 8 em 3 partes diretamente proporcionais a 3, 9 e 12. As partes a serem encontradas serão o resultado da multiplicação dos números dados por uma razão x, que é igual ao número a ser dividido. Então, a nossa resolução, nós vamos trabalhar com x como sendo a razão, que vai fazer essa divisão proporcional, e sempre tendo uma equação. Vejamos então a seguir. Então, a primeira parte, proporcional a 3, representamos por 3x. A outra parte, proporcional a 9, representamos por 9x. E a última parte, proporcional a 12, representamos por 12x. Então, essas partes somadas vão ter que dar o valor total do número a qual nós queremos achar as partes proporcionais. Que aqui, no caso, seria o 8. Então, o nosso esquema aqui é montar uma equação com essas partes diretamente proporcionais. E vamos achar o valor de x. Então, resolvendo aqui a equação, 3x mais 9x mais 12x, vamos ter então 3 mais 9, 12, mais 12x, teremos 24x. Então, 24x vai ser igual a 8. Dando sequência aqui, achar o valor de x é isolá-lo aqui nessa equação. Então, nós temos aqui x igual a 8 sobre 24. Podemos fazer aqui a simplificação, dividir em cima e embaixo por 8. Então, vamos ter aqui 8 dividido por 8 vai dar 1. E 24 dividido por 8 vai dar 3. Então, achamos aqui a razão proporcional que vamos substituir aqui nessas partes proporcionais. Então, 3x podemos indicar como 3 vezes 1 terço. Então, vamos ter aqui, 3 vezes 1, 3. 3 dividido por 3, teremos, então, 1. É a primeira parte proporcional. Então, 1 será diretamente proporcional a 3. Com relação aqui a 9x, usando o mesmo raciocínio, vamos ter, então, 9 vezes 1 terço. Que vai dar 9 dividido por 3, que vai dar 3. Então, a segunda parte proporcional é 3, que é diretamente proporcional a 9. E por último aqui, 12 vezes x, nós temos então 12 vezes 1 terço. Temos então 12 vezes 1, 12, por 3, temos então a última parte proporcional, 4. Então, encontramos aqui 1, 3 e 4, diretamente proporcional, respectivamente, a 3, 9 e 12. Então, essa seria a resolução para a divisão diretamente proporcional.
Agora, divisão em partes inversamente proporcionais. Vamos ver então a definição. Dividir um número em partes inversamente proporcionais a outros números dados é encontrar partes desse número que sejam aumentados ou diminuídos na razão inversa dos outros números. Basicamente, nós temos, por exemplo, uma variável, velocidade média e tempo. Por exemplo, se um carro faz um determinado percurso a 60 km por hora e ele leva 1 hora para atingir esse percurso. Se por acaso ele dobrar a velocidade para 120 km por hora, com certeza o tempo que ele vai levar vai ser um tempo menor do que 1 hora. Então será a metade do tempo, considerando uma velocidade constante no percurso. Então isso aí é o conceito de dividir números em partes inversamente proporcionais. Então vamos ver aqui a resolução de um exercício. Dividir o número 190 em 3 partes inversamente proporcionais, 4, 6 e 9, respectivamente. Então, as partes a serem encontradas serão o resultado da divisão da razão x pelos números dados que iguala o número a ser dividido. Anteriormente, nós pegamos os números dados e multiplicamos pela razão constante. No caso, a divisão inversamente proporcionais, vamos então pegar no caso, a razão x e dividir justamente por esses números que devam ser diretamente proporcionais. Vamos ver a seguir, então. Então, as partes a procurada. Primeira parte, eu pego a razão de proporcionalidade x divido pelo primeiro número, que deverá ser inversamente proporcional. Então, a primeira parte seria x sobre 4. A segunda parte, inversamente proporcional, seria x sobre 6. E a terceira, x sobre 9. Né? Então, nós temos aqui a divisão da razão de proporcionalidade às partes que devam ser inversamente proporcionais. Vamos também fazer aqui uma equação. Vamos igualar essas 3 partes inversamente proporcionais ao total 190. Então, para resolver essa equação aqui, né? Uma equação que nós temos aqui os termos uma fração, ao tirarmos o mínimo 4, 6 e 9, né? O MMC, o mínimo múltiplo comum, aqui rapidamente, sem precisar fazer aquela decomposição em fatores primos, seria 36, o MMC entre 4, 6 e 9. Depois de tirar o MMC, nós dividimos então, né, pelos denominadores. 36 por 4 vai dar 9. 36 por 6 vai dar 6. 36 por 9 vai dar 4. E aqui, sabemos que tem 1 como denominador. 36 dividido por 36, ou melhor, 1 dividido por 36 vai ser, então, 36 dividido por 1 vai ser igual a 36. Bom, dando sequência aqui, 9 vezes x, 9x, mais 6 vezes x, 6x, mais 4 vezes x, 4x. Igual aqui 190 vezes 36. Não vamos fazer essa conta por enquanto, porque depois vamos utilizar o recurso da simplificação. Então, nós temos aqui 9x mais 6 mais 4x, temos aqui 19x. Então, temos 19x é igual a 190 vezes 36. Dando sequência aqui, eu tenho 190 vezes 36 dividido por quanto? Por 19. Então, eu não precisei fazer a multiplicação. Por quê? Porque agora eu vou simplificar. Então, eu tenho 190, posso dividir por 19 aqui. Ó. Quanto é que dá? 19 por 19 dá 1. E aqui eu vou ter 190 por 19 vai dar 10. Então, 10 vezes 36, 360, né? Então, vai dar 360. Então, 360 vai ser a razão inversamente, vai ser a razão de proporcionalidade aqui nessa divisão inversa. Então, agora, para achar as partes inversamente proporcionais, basta substituir
no x o 360. 360 dividido por 4 dá 90. Próxima parte inversamente proporcional. 360 dividido por 6. 60. E próxima parte. 360 dividido por 9. 40. Então, percebam que, se eu somar 40 mais 90 mais 60, vai dar o 190. Então, as partes inversamente proporcionais a 4, 6 e 9, nessa ordem, é 90, 60 e 40. Então, assim que nós resolvemos problemas com divisão inversamente proporcional. Divisão proporcional composta ou mista. Então, é o caso agora que, ao mesmo tempo, vamos dividir um número em partes que seja diretamente proporcionais a uma sequência de números e inversamente proporcionais a outra sequência de números. Vamos ver, então, aqui o exemplo. Dividir o número 690 em 3 partes que devem ser, ao mesmo tempo, diretamente proporcionais aos números 1, 2 e 3 e inversamente proporcionais aos números 2, 3, 4, respectivamente. Resolução. A razão x será ao mesmo tempo multiplicada e dividida pelos números dados. Então, a gente vai fazer o que nós fizemos separadamente agora, ao mesmo tempo, nesse próximo exemplo. Então, partes a serem procuradas. As partes diretamente proporcionais, 1, 2 e 3, a gente vai multiplicar o x, que é a nossa constante de proporcionalidade. E as partes que devem ser inversamente proporcionais, vamos dividir o x, então, por elas, né, que seria o 2, o 3 e o 4. Então, multiplicando e dividindo, nós vamos ter as partes que deverão ser, ao mesmo tempo, direta e inversamente proporcionais. Então, nós temos aí 1 vezes x sobre 2, 2 vezes x sobre 3, 3 vezes x sobre 4. Montando a equação, teremos, então, x sobre 2, 2x sobre 3, 3x sobre 4 igual a 690. Faz, então, aquele procedimento, né? Resolver a equação. O mínimo entre 2, 3 e 4 é bem fácil da gente achar, né? Seria 12, o MMC entre 2, 3 e 4 seria 12. É 12. Então, achando o MMC, dividindo agora, 12 por 2, 6. 12 por 3, 4. 12 por 4, 3. Né? E aqui 12 por 1, 12. Resolvendo agora 6 vezes x, 6x, mais 4 vezes 2x, 8x, mais 3 vezes 3x, 9x. Aqui também não vamos precisar fazer essa multiplicação. Vamos deixar só indicada. 690 vezes 12. Então, 6 e 8 e 9. Temos aqui 6, 8, 14, mais 9, 23x, igual a 690 vezes 12. Então, x vai ser igual a 690 vezes 12 dividido por 23. Posso dividir 690 por 23? Vai dar 20, né? 23 por 23 deu 1. 690 por 23 vai dar 20. Então, vou ter aqui na realidade, não vai dar 20, né? Vai dar 30. Né? 690 por 23 não é 20, é 30. 30
Porque 3 vezes 3, 9, 3,2, 6. Então, você tem 30 vezes 12. Então, aqui o x vai ser igual a quanto? 360. 360. Basta agora, para achar as partes, ao mesmo tempo diretas e acrescentes proporcionais, dividir 360, a primeira parte, por 2. Então, vamos ter aqui quanto? 180. E aqui temos 2 vezes 360 e depois dividir por 3. Ora, 360 dividido por 3 vai dar 120, né? 120 vezes 2 vai dar quanto? 240. E a última parte, 3 vezes 360 dividido por 4. 360 por 4 vai dar 90. 3 vezes 90 vai dar quanto? 270. Então, as partes que deverão ser divididas diretamente proporcionais a 1, 2 e 3 e inversamente proporcionais a 2, 3 e 4 é 180, 240 e 270, que vão dar um somatório de 690. Esse tipo de questão não é tão comum nesse assunto de divisão proporcional, mas em alguns concursos, como os militares, por exemplo, costuma cair com uma certa frequência. Deixo aqui para vocês uma questão que caiu no Tribunal Regional Eleitoral, no concurso, onde a Fundação Carlos Chagas era a banca. Então, aqui você percebe como vem esse tipo de questão. Nem sempre vai falar diretamente, né, sobre que tipo de divisão que ele quer. Você vai ter que interpretar. Então, nós temos aqui 2 sócios constituíram uma empresa com capitais iguais, sendo que o primeiro fundou a empresa e o segundo foi admitido 4 meses depois. No fim de um ano de atividades, a empresa apresentou um lucro de R$20 mil. Eles receberam respectivamente. Então, aí você vai ter que usar o bom senso, né, para verificar se essa divisão é direta ou inversamente proporcional. Então, eu deixo para vocês essa questão e vou dar o gabarito. Se vocês não conseguirem resolver, façam contato conosco. Então, a resposta certa é a letra B. Bom, espero que vocês tenham gostado do assunto divisão proporcional. Se vocês já estudaram esse assunto, talvez vocês não tenham aprendido a resolver dessa maneira. Mas eu acredito que seja uma maneira bem tranquila de se resolver esse tipo de assunto. Qualquer dúvida, entre em contato conosco no nosso site ou no nosso canal no YouTube, né? O canal é Aplicação. Até a próxima!